Então, gente, obrigada por estarem aqui num domingo. Mas, enfim, obrigada a quem veio prestigiar, quem escreveu os filmes. Eu acho muito legal que já é a nossa segunda mostra na pandemia, mas ainda assim tem bastante filme, tem muita gente fazendo muita coisa legal. Eu adorei todos os filmes de hoje. E é isso. A gente podia começar, assim, cada representante, enfim, cada pessoa, ou então mais pessoas de cada filme, podia se apresentar, falar alguma coisinha do filme, ou de si, ou puxar assunto, qualquer coisa, assim, bem livre. Daí eu pensei pra a gente seguir uma ordem do, do Instagram, pode ser? Aí a primeira é a Luísa. Você pode falar um pouquinho do seu filme, During the Mood for Love. Eu adorei, amiga. Parabéns. Posso, gente. Olá, boa noite. Esse filme foi feito para uma matéria obrigatória do curso de cinema que se chama Oficina de Realização, Oficina de Criação. Criação. E aí, basicamente, como é que a matéria funciona, né? Cada semana a gente recebe um dispositivo e vai fazendo coisa, vai criando. E aí, essas 2 semanas que eu fiz esse negócio, a gente tinha recebido 2 dispositivos. Um era de um corpo de espaço para o outro, em 3 planos fixos, e o outro era ver e ser visto. E aí, no de um corpo de espaço para o outro, eu não sei o que me deu a louca, que eu falei, vou criar um personagem, vou fazer uma máscara de gesso, como se eu tivesse 40 mil horas disponíveis na minha semana. E fiz, assim, criei essa personagem que é a Giri, que é um ser. E aí, o primeiro exercício era só aquele inicinho, aqueles 3 primeiros planos do avião e tal, e aí ela vira e tem a máscara. E aí, depois no ver e ser visto, eu fiquei, então ela vai sair de casa, ela vai no supermercado. E aí eu chamei o João, que está aqui, eu acho ainda, João Pedro, grande ator e cameraman. E aí a gente foi sair para filmar e tal, e com celular, e super zoado, como sempre é. E aí a gente foi no supermercado, comprou cerveja e Doritos. Mas isso tudo com a máscara e gravando a reação das pessoas na rua. E, e aí depois eu fiquei com vontade de criar tipo uma narrativazinha, assim, para não ficar só performance e tal, porque eu acho que as filmagens, enfim, as reações, por incrível que pareça, as reações das pessoas foram poucas. Eu achei que não sustentava só, aí eu quis criar uma narrativazinha e eu criei uma narrativazinha de date, que na época fazia muito sentido. E, e aí é isso, é Giri in the Mood for Love. Não sei mais o que dizer. Perfeito. Agora, acho que o Ernesto não tá aí não, né? Mas a Isabel tá. Fala um pouquinho pra gente de mimeses, por favor. Oi, gente, tudo bem? Assim como com Luísa, né, Mimes foi criado num trabalho de uma disciplina da UF, que é de teoria da percepção, né? E eu fiz junto com o Ernesto, nós como dupla. E é um curta que fala exatamente sobre isso, percepção, movimento, semelhança. Não tem uma história nele, né? No caso, é mais um ódio ao movimento, ao formato, ao tempo, às coisas. Ernest que deu a ideia de colocar uma música do Tchaikovsky, chamada Pas de Deux, que a gente gostou muito. E é isso, é isso. Obrigada. O Matheus e a Isadora fizeram a carcaça da ursa. Fala aí um pouquinho pra gente, por favor. Então,
Boa noite, gente. A Noite. Isadora não pôde estar aqui porque ela está num set, mas esse foi um curta que a gente gravou também para a matéria de Teoria da Percepção, no mesmo período que Ernesto fizeram Mimesis, que eu acho que Theo também fez Pretérito, se eu não me engano. E foi um negócio muito doido, porque faltavam poucos dias para a entrega do trabalho, a gente estava cheio de coisa, e aí na semana anterior à entrega, chega a Isadora para mim e pergunta, tu não quer fazer o trabalho junto? E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque é, eu queria fazer alguma coisa com ela também, e aí ela veio com a ideia de... Só os perceptivos. Ela veio com a ideia de usar também um dispositivo que seria baseado num jogo chamado Cadáver Exquisite, eu não sei a pronúncia, em francês, que era um jogo que os surrealistas usavam para construir obras assim, fragmentadas, e era um negócio em que cada um, por exemplo, tinha um desenho. Cada pessoa ia fazendo uma parte de um corpo, e aí o final, a composição final era uma coisa toda retalhada, e a partir disso a gente decidiu que um ia gravar um plano, mandar para o outro, e aí o outro ia ver, gravar um novo plano, mandar para o outro e assim por diante. E aí na montagem a gente ia decidir o que fazer. No meio disso surgiu a La Ursa, aquela máscara, e saiu o filme. Adorei, obrigada. O Vinícius da Costa tá aí? Acho que não. Não. O Pedro também não tá. Desassossego, eu posso falar um pouquinho porque eu também participei da produção. Fala, por favor. Desassossego foi um curta que a gente fez, né, que o Pedro dirigiu, mas eu dividi o roteiro com ele, a nossa amiga Bruna, e... Ai, meu Deus. Teve mais O Eric? alguém. E o Eric, isso. Foi o Eric, Aí tadinha, porque o Eric ele não pôde participar da gravação. Aí, mas enfim, nós quatro fizemos o roteiro para matéria de produção da Radija. E a gente queria muito fazer esse filme, né? Porque foi o nosso primeiro período, então foi meio que nossa estreia, assim, no mundo do cinema. Todo mundo foi fazer o filme meio sem saber como se fazia um filme, mas aí, o resultado foi bom, me diverti bastante. Eu fiz a fotografia do filme e foi ótimo. Aproveita e fala do seu filme, Pretérito, por favor. Beleza. O Pretérito, o Matheus já tinha falado, né? Eu fiz também para matéria de teoria da percepção, só os perceptivos. Pretérito foi uma coisa muito engraçada, porque na matéria a gente viu o filme do Tarkovsky e, sei lá, quando as pessoas falavam Tarkovsky eu já pensava, já me dava um sono só de... Eu nunca tinha visto um filme dele, mas já me batia uma coisa, mas era Nostalgia o filme. Eu vi o Nostalgia, achei tão legal, eu gostei tanto sei lá, do jeito que ele constrói o tempo, sabe? E eu falei, cara, eu queria muito fazer isso, queria muito brincar com isso. E eu basicamente fiz esse filme pensando nisso. Depois eu fui desenvolvendo melhores ideias, mas surgiu muito essa ideia do Tarkovsky. É isso, basicamente. Aí eu fiz só eu e minha namorada na minha casa. Obrigada. A Dani não tá aí também não, né? Poxa, Dani. E o Pedro Faguin também. É isso. Perguntas, observações. Vamos conversar. Vou começar falando com a Luísa, então. Pode ser? Cara, quando eu vi você entrando na banquinha, a primeira coisa que eu pensei foi, vai comprar um cigarro. A segunda foi, meu Deus, ela tá de máscara numa banca. A cara do vendedor deve ter sido assim.
Aí eu queria saber, tipo, se você só chegou lá e comprou, ou, tipo, teve uma conversa. Como é que foi isso? Porque no mercado foi diferente, né? No mercado tinha muita gente, não valia a pena muito conversar. Mas ali na banca tinha uma pessoa só. Eu queria saber como é que foi. Cara, então, eu não conversei nada. É, em momento nenhum, eu só cheguei de máscara nos lugares. Eu tava. Foi engraçado, porque eu tava meio sufocada, porque eu tava com a PFF2 e por cima Imaginei. máscara de gesso. E ainda o óculos. E ainda o óculos, e tipo assim, Foi marcado. não dava para ver grande coisa, assim. Então eu só fui andando até, eu acho que o João penou um pouco para para acompanhar o ritmo. Enfim, eu fui indo, assim, eu fui entrando. Na hora da banca foi a única hora que eu falei com o cara, porque eu entrei lá para comprar cigarro. E, mãe, desculpa se você estiver vendo isso. É, e aí ele ficou tipo, crédito ou débito? E eu fiquei, isso é um filme, tá? E ele ficou tipo, aham, ok. Aí eu paguei lá e tal, não sei o quê, e no mercado a mesma coisa, assim, a moça do caixa estava visivelmente irritadíssima. Eu acho que ela ficou tipo, que palhaçada é essa, etc, não sei o quê. E acho que assim, ela não falou nada, ela só tava olhando com uma cara de quem tá enfesada. E aí, é, e foi muito doido isso, porque eu achei que o pessoal fosse falar comigo, fosse vir, sei lá, coisa. As únicas pessoas que falaram de fato comigo foram aqueles dois menininhos que estavam vendendo bala. E eles ficaram tipo, isso aí é de um desenho, isso não sei o quê. E a gente ficou tipo, não, é um filme, haha. E aí depois a gente até brincou, tipo, haha, acharam que eu sou otaku. Mas enfim, foi. Foi meio isso, assim, eu não falei nada com ninguém, eu só cheguei. Uma outra versão desse filme que tem som direto, porque som, né, de arquivo. Outra versão tem som direto e tal, que eu acho que as reações são mais divertidas, mas ela é mais longa e ela não tem muito, tipo assim, ela tem uma narrativa, mas é como se cada parte engatasse na outra. E aí eu achei que ia ficar muito longo se eu botasse os três, ia dar uns 10, 15 minutos de fio. Só que não é um filme, é um filme que é só eu andando na rua de máscara. Então achei que fosse ficar meio cansativo para os espectadores, mas tá muito legal com som direto, porque é muito engraçado. Tem uma hora que uma pessoa fica tipo, parece o Willy Wonka. Sei lá, tem umas coisas interessantes de ver. E quem fez a Eu acho máscara? legal. Ai, desculpa. Pode falar, pode falar, pode falar. Não, e quem fez a máscara? De onde surgiu aquele desenho lá? Eu peguei um balão. Aí eu enchi o balão, aí eu botei papel toalha com cola de papel crepom. Crepom não, papel machê. E aí eu botei, aí eu fiz um negócio de alumínio. Arte Ataque, completamente. Eu botei um negócio de alumínio para fazer tipo as proporções e tal, só que depois ela estava muito, muito frágil ainda. Aí eu passei uma camada de gesso e pintei. A máscara, na verdade, a máscara foi o início de tudo. Começou com a máscara, e aí depois foi surgindo essas coisas. Eu pretendo ainda fazer outro, mas eu não sei muito o que fazer. Se alguém tiver alguma ideia, eu aceito. Eu achei legal você falar que só as crianças perguntaram, né? Tipo assim, acho que só as crianças tiveram coragem, né? Porque as pessoas olharam assim. Eu acho que a primeira coisa é, eu tô vendo isso mesmo, tipo. E as crianças foram lá e perguntaram, porque a maioria dos adultos só olhava assim. Teve um que eu percebi que chegou até a sair da rodinha para olhar, assim. Eu achei legal. E o João filmou muito bem, né? Tipo, ele percebia quem estava vendo o quê, assim. Aí ele ia lá e dava uma viradinha na câmera. Vocês arrasaram. Alguma pergunta mais para Luísa? Cara, eu só queria falar que quando eu vi
a cara da moça da caixa era, tipo, impagável. Aí eu falei, não é possível, mano. Com ela, eles falaram, não, tá, vou abrir uma exceção, dar uma satisfação pra essa mulher, mas então vocês não falaram com ela, porque ela tava, tipo, parecia que ela acordou em ficar naquela posição com alguém aqui filmando, sabe? Foi, enfim. Tipo, nem com ela vocês falaram, incrível. Não, eu não sei nem se o que a gente fez é legal, assim, no sentido legislativo. Eu não sei se podia filmar dentro do supermercado sem autorização. Mas sendo no celular, ficou tudo mais fácil. Mas não, talvez fosse interessante a gente ter falado com as pessoas depois, foi mal ter se assustado, é um filme, etc. Mas é porque o legal é quando você não sabe, e aí as pessoas ficam, tipo aquelas duas velhinhas que passaram e ficaram tipo, ai meu Deus, foi engraçado, não sei, não sei. Ô, Luísa, eu queria falar algumas coisas, perguntar também, tipo, quando você entra no supermercado, eu não lembro se é logo de cara ou se é depois de um tempo que começa a ficar com um rastro na imagem, né? E, sei lá, aquilo foi interessante ver naquele momento porque parecia que, sei lá, era muita gente, muita coisa acontecendo e a sua personagem ficava meio atordoada, sabe? Tipo um ser estranho naquele mundo assim de sintonia com aquele lugar. E tem uma hora que a câmera meio que diz sim. Tipo, você pergunta se ela quer uma Heineken, eu acho. Ela diz sim. Só que depois isso não volta a acontecer. Aí eu fiquei curioso, assim, como que você enxerga essa câmera? Se é a visão de alguém ou não é, ou só foi assim e não tinha nada pensado. Então, em teoria, era para fazer tipo um ver e ser visto, como se fosse um negócio subjetivo. Então, perdão, product placement, sei lá, a princípio a gente tinha pego uma latinha de Skol, aí eu mostrava a Skol, a câmera fazia, não. Aí eu devolvia a Skol, aí eu pegava a Heineken, a câmera fazia, sim. Só que a gente tirou a parte da Skol porque estava muito ruim. Ficou muito zoado. Então, ficou muito zoada a filmagem e claro, como é o bom gosto do João aí. Eu não bebo álcool, então eu não saberia. Ele que deu essa ideia. E a ideia era, tipo, manter isso durante o curto, assim, de certa forma. Só que para ter esse negócio de ver e serviço. Só que na hora não rolou. E aí ficou só nesse momento, assim. Eu acho também que ficou meio solto. Mas eu não sei, acho que cria uma certa estranheza também, que faz parte do negócio. Eu também acho, tipo, parece que, sei lá, parece que acontece na metade do filme, assim, e é um ponto de virada, mais ou menos, sabe? Tipo, é, é mais uma etapa nessa jornada, assim, e depois disso você se encaminha para o caixa, vai sair, enfim. E a outra coisa que eu ia comentar é a, ma- a, o encontro que acontece no final, os dois de máscara. Não sei se você estava pensando nisso também, mas pareceu apropriado com a pandemia, tipo, acrescentou a estranheza também. Ele vi com a máscara normal e você tá de máscara e é tudo estranho, sabe? E é meio isso que a gente está vivendo. Eu com certeza acho que é um filme muito esquisito. Mas eu não sei, o negócio da máscara é que a gente não queria tirar a máscara lá de fora da rua. Aí ficou assim mesmo. Eu falei, tá, tudo bem, tem pandemia no curso. É meio que um documentário, de certa forma. Então tem a pandemia, sim. E aí, dentro desse caso, né, já não tem, naquele último plano. É engraçado, desculpa, gente, eu tô falando muito, mas é engraçado que você falou de documentário agora, e realmente, né, tipo, no começo no começo e no final tem uma decupagem bem ficcional,
até quando você senta na escada, assim, já parece que muda. E a entidade que estava ali te filmando parece que já some e chega essa outra pessoa no lugar, sabe? Então, foi algo que me chamou a atenção também. Assim, gente, foi mal também, tô falando pra caceta, mas aqui, daqui a pouco eu vou ter que sair, eu queria falar tudo logo. Não, tipo, essa coisa da câmera é interessante, porque os planos que são mais ficcionais são planos fixos, são planos onde eu deixei a câmera em um lugar filmando e deixei a coisa se desenrolar na frente da câmera. A coisa se desenrolar, o que a gente tinha combinado acontecer, né? E a parte mais documental é essa câmera muito mais ativa, o que eu achei interessante, porque geralmente o pessoal acha que é o contrário, né? Tipo, você vai fazer um documentário, você deixa a câmera e a vida se desenrolar na frente da câmera. Você vai fazer uma ficção, a câmera orquestra aquilo. Aí eu achei engraçado isso. E, foi mais uma questão de recurso mesmo, assim, tipo, como eu vou filmar esse plano com as dois personagens, sendo que só tem duas pessoas na equipe que também são os personagens. Aí a gente fez esse lance de deixar a câmera num poste e eu não sei mais o que falar, desculpa. O primeiro plano dela olhando para aquela janela, né? Aquele quadro com taxinhas. Na hora eu já fiquei empolgada, assim, falei, cara, que coisa linda. E me veio você, eu falei assim, cara, isso é muito lindo, isso é muito lindo. Aí eu fiquei empolgada, fiquei o filme todo empolgada, assim, que eu achei muito. É estranho, mas é bonitinho, assim, sei lá. Não sei explicar. Muito amiga, parabéns. Obrigada, amiga. Eu achei engraçado. Eu vou parar de falar depois dessa. Ah, Mas é que eu achei engraçado você falando bonitinho, porque justamente, assim, a Gira, em teoria, é um personagem parece meio infantil, de certa forma. É um negócio meio macabro, mas parece um negócio meio estúdio Ghibli, assim. E aí tem uma cena que é meio, tipo, pós coisinhas aí, né? E aí a gente ficou, tipo, cara, será que... Por que a gente tá fazendo isso? Esse personagem transa, tipo, isso existe e tal? E aí no final eu falei, não, é um adulto, ele é mais macabro do que fofinho, só que acho que no final ficou mais fofinho do que macabro. Posso. Eu tenho. Fala. Não, porque é bom você complementar, porque eu vou falar de outra coisa, vou puxar outro tópico. Fala o que você ia falar. Eu ia Tá. fazer Eu, uma pergunta só para a Isabel, mas pode falar. tá. Não, eu só quero fazer um último comentário que eu achei interessante no título do seu, ter o nome da personagem e tal. E justamente porque eu achei, cara, apesar da forma como se dá essa coisa da performance e junto ali com a ficção, eu gostei muito da construção da personagem. E aí eu fiquei pensando, gente, como assim, construção da personagem? Eu gostei. E aí eu pensei, a sequência, como se dá, assim, de primeiro esse jeito meio assim, dela virando, assim, fica uma coisa muito estilizada e característica da personagem. Depois, com a gente acompanhando ela só andando e prestando mais atenção, tipo, na roupa dela, como ela anda, como ela arruma o cabelo, né, também antes de sair. E aí eu tive uma sensação de que ela era meio excluída, também pelo fato de estar ali com a máscara e tal. Só que aí depois a gente é apresentado que ela vai ao supermercado e, tipo, lida com a sociedade tranquila, tá, tipo, foda-se pra reação das pessoas. Então, assim, entende? Tem, tipo, uma gradação que eu fui percebendo, e aí depois, no fim, tem essa parte da ficção, que foi isso que você falou, tipo assim, meu Deus, ela transa, o que que é isso? Então, tipo, eu achei muito, muito doido, assim, a construção da personagem que existe, então é muito coerente ela ser um título ali, assim, porque parece óbvio, você tem um protagonista, mas nem todo protagonista faz sentido estar no título. Vocês entendem o que eu quero dizer? E ela, não sei, eu achei interessante. É isso só que eu queria falar. Obrigada, gente. É, Bel, eu tinha uma pergunta para você. É, eu não lembro se foi dito aqui, mas foi você que fez a montagem ou foi o Ernesto? Foi o Ernesto.
Mas Entendi, pode porque perguntar mesmo assim. na verdade não é nem sobre a montagem, era mais sobre a escolha das imagens, tipo essas imagens de arquivo, que eu imagino que sejam de arquivo, né? Porque nem todo mundo tem acesso a baleias e leões e Não aves mais. trabalhamos ainda com Animal Planet. É, exatamente. Tipo, como foi a escolha dela? Se primeiro vocês escolheram essas imagens de arquivo e aí depois fizeram a mimesis, ou se a mimesis foi justamente ao contrário, etc. Ou, tipo, se vocês já tinham ideias, como é que foi esse processo? Foi meio assim, primeiro eu filmava e depois ele escolhia as imagens de arquivo. Foi uma coisa um pouco conversada, mas ao mesmo tempo meio que cada um de nós fazia a nossa parte e o outro gostava ou não gostava, e daí a gente ia conversando a partir daí, sabe? É, tiveram poucos momentos em que eu filmei uma coisa que ele encontrou primeiro. Por exemplo, aquela coisa que eu me espreguiço, assim, sabe? Ele encontrou aquela imagem do pato, eu não lembro agora o que era, do ganso, e daí eu fiz com umas coisas parecidas, tipo a iluminação ou a cor azul da parede com o azul do céu e tudo mais. Mas outras eram totalmente surpresa. Aquela deu nadando, por exemplo, ele apareceu com uma baleia, e quando eu vi, eu fiquei, uau! Ok, sabe? É a primeira vez que alguém me chama de baleia e eu não me sinto chateada nem nada, sabe? Foi até uma experiência legal, sabe? Tipo, falar, nossa, verdade, eu sou majestosa, sabe? Então era um pouco isso. Eu filmava e depois ele encontrava, e ele encontrou umas imagens muito boas que deram certo, né? Com a coisa. Cara, enquanto eu vi, assim, foi me dando uma sensação gostosa, assim, tipo, eu não parava pra pensar nas coisas, eu ficava contemplando, assim, só que ao mesmo tempo me dava uma paz, assim, eu ficava reparando, eu falava, nossa, realmente, o jeito que ela nada, não sei o quê. E a parte do leão eu achei maravilhoso, aquele seu olhar, aí de repente troca com o leão, e o legal é que vocês piscam o olho, assim, quase no mesmo tempo, assim, tipo, lógico que eu não contei, né, mas e da mesma forma, assim, eu achei muito lindo, eu fiquei contemplando, adorei. Ah, obrigada. Isso do leão eu gostei tanto também, sabe? E a pior parte é que foi sem querer, sabe? Ernesto fez a edição, daí eu falei, nossa, eu adorei como você fez a piscada, né? Um do outro dele. Que piscada! Mas eu também gostei muito dela. Eu esqueci o começo do que você tinha dito, mas obrigada. Eu também. Parabéns. Eu achei quando eu vi que vocês tinham achado as imagens de arquivo e depois tinham criado em cima dos movimentos, assim. Mas Não, saber que vocês fizeram isso ao contrário é interessante. é muito doido, né? Porque realmente acaba ajudando com essa narrativa que a gente está dando sobre semelhança, né? Semelhança e movimento e forma. E como mesmo a gente não tentando fazer uma coisa parecida com uma referência, a gente conseguiu achar referências parecidas com o que a gente tinha filmado, né? Eu lembrei o começo do que você tinha dito, era que era não uma coisa racional, né, mas uma coisa só de contemplação. E realmente é pura contemplação esse curta, né? E eu acho que eu gosto dele por isso. Eu não sei, não sei. É legal também que é curtinho, né? Então, É, a contemplação não fica tão cansativa, né? Porque às vezes, para quem não gosta, né, pode ficar cansativo, mas por ser curtinho dá para ficar tranquilo, pensando, não precisa ser racional, não precisa ter uma história, né? aham. É. Mas acabou que teve, porque, de certa forma, assim, no final, aquele último, eu não lembro se é o último plano, mas aquele que fica girando assim, e você fica olhando, parece que dá um. Eu senti paz o tempo todo e de repente felicidade, assim. Parece que
os meus sentimentos foram subindo. Eles estavam estáveis e subiram. Achei muito legal, muito legal. Dá uma coisa de esperança, né? Aquilo de voar. Obviamente eu não tenho como voar, né? Então filmar o céu e olhando para o céu, acho que deu certo, né? No final. Que bom. Obrigada. Vou aproveitar que alguém tem mais alguma coisa para Bel? Que eu ia aproveitar que a Dani chegou, pedir para ela falar um pouquinho. Ou ela saiu de novo? Ah, tá aqui. Desculpa, é que eu me confundi, eu achei que era às 8. Daí... Todo mundo, amiga. Desculpa. Todo mundo. Bom. Aí eu queria que você falasse um pouquinho do seu filme Família Bitó. Um pouquinho que você quiser de você. Ninguém te conhece, né? Ninguém sabe de você. Eu mesmo tô conhecendo agora. Nem mora comigo, né, amiga? Bom, Família Bitó, ele foi um curta que eu fiz pro Fabian, que dá a disciplina de preservação. Ele pediu no trabalho final pra gente falar sobre suporte e formato, assim. E é um assunto muito técnico, muito teórico. E eu não sabia muito bem o que fazer, num vídeo de 3 minutos, eu não queria que fosse tipo videoaula. Eu falei, o que eu posso fazer, né? E eu gosto muito de animação, sou apaixonada, é a área que eu quero trabalhar na minha vida. E eu falei, vai ter que ser alguma coisa com isso. Daí, como é que eu faço isso em animação? Pensei em fazer origami, pensei em fazer 300 coisas. Daí eu falei, não, vamos fazer historinha como se eu estivesse ensinando uma criança ou como que eu gostaria de ter aprendido. E eu acho que foi mais ou menos assim que eu criei na minha cabeça, quando ele estava dando as aulas, né, sobre suporte, meio uma relação entre os próprios suportes, né? Eu pensei, gente, vamos fazer uma família aqui, né? Vamos fazer tipo um caso de família, só que para criança ensinando cinema, uma coisa meio canal cultura aí. E a ideia me surgiu no sábado, eu tinha que entregar o trabalho na terça, e segunda eu tinha outro trabalho para entregar, então assim, foi no desespero, e que o Fabiano ouça isso, né? Mas assim, ele foi animado em um final de semana, e foi muito instintivo, acho, de fazer, porque eu gosto dessas coisas mais... pegar uma coisa que é mais complicada, de certa forma, e transformar numa coisa mais simples de entender. E eu acho que o mais complicado de todo o processo foi realmente animar. Foi meio run. Tem muita coisa que eu gostaria de ter refeito e tal, principalmente a gravação do áudio, que foi tipo na correria mesmo, para dar tempo de computar os minutos certinho para conseguir animar. Eu fiz tudo no Animate, no meu computador, assim, e ele saiu, consegui entregar, e foi ótimo, me dá muito orgulho, assim, e me deu muita vontade de continuar fazendo esse projeto desse tipo, assim. Eu achei lindo. Eu adoro ver filme de amigo, assim, porque quem conhece vê que, tipo, é muita pessoa, que vê muita pessoa. Não tinha outra pessoa para fazer isso, senão a Dani. Ficou perfeita, amiga. E foi só eu vi que foi só eu no desespero, assim. Mas é isso, né? O desespero move o mundo. Exatamente. Desculpa, Fabiana, se algum dia eu chegar aqui até você. Pode entrar, Fabiana. Que seria do artista sem a deadline, né? Pois é, exatamente. Eu queria falar que, tipo, uma coisa que eu achei muito legal, que mesmo assim, o formato do rosto sendo uma coisa meio padrão entre eles, tem uma personalidade muito ali, sabe? Você tá terminando, você vê, tipo, não, não, sabe? Não sei. 16 tão bonitinho, ele tá, tipo, ali, tipo, tá tudo bom. Sei lá, eu achei tudo tão fofo, tão... adorei. Eu gostei que você deu, tipo, uma personalidade de formato, realmente. Eu sinto que uma criança já sabe, tem uma ideia boa do uso de cada formato bem antes de você falar, sabe? Só vendo, tipo, como eles reagem às coisas já dá uma noção boa, sabe? Sim. E eu imagino que elas sejam assim na vida real, se elas tivessem uma personalidade, né? Então, a 70, que é, tipo, super badalada, é óbvio que ela vai ter um cilhão e ser super mesquinha, sabe? Na minha cabeça é óbvio. Então, passar isso pro desenho a gente já tem uma bagagem visual, né? Então dá para fazer bastante conversa entre essas duas coisas, de só olhar e já saber mais ou menos a personalidade. Né? Enfim, obrigada. É legal esse... Pode falar, amiga, você vai sair daqui a pouco. Pode falar. Pode falar, amiga, desculpa, eu não queria te cortar. Eu tenho que sair daqui a 5 minutos, mas enfim. Cara, tá. Desculpa, eu vou te cortar.
Cara, Dani, adorei seu filme, adorei a animação. E eu super fiquei, tipo, sei lá, eu ainda não fiz essa disciplina. E por mais que eu seja fã de foto analógica, etc., conheço pouco sobre bitolas. Eu vi seu filme e fiquei tipo, oh, que legal, aprendi várias coisas. E ainda bonitinho, e ficou muito bem feito. Então, só queria te parabenizar, assim, achei muito, muito legal. E muito fofa a narração também, tipo, eu sei que é a sua voz e tal. Eu fiquei tipo, oh, a Dani está me explicando como funcionam bitolas. E foi muito legal. Desculpa, tô mutada. Obrigada. Sim. Eu não fazia ideia a diferença de formato, nem bitola, e no sexto período da faculdade, não sabia a diferença. Daí, que bom que deu para entender. Assim. Era a intenção. Obrigada. Eu acho legal esse estudo, assim, de personagem, que foi tão simples. Foram signos tão sutis, mas que dão uma diferença tão grande, que às vezes a gente não dá tanta atenção, porque é um vídeo curtinho, é um vídeo mais expositivo, mas acabou virando muito narrativo também. Muito legal, muito legal. Ai, obrigada, amiga. Mais alguém, gente? Eu só queria Pra perguntar dar- se o Fabiano pegou esse vídeo para tipo, lecionar. Porque eu fiz preservação, eu não sei se você lembra, amiga, mas eu comentava isso, que eu puxei no segundo período preservação, não sei porquê, zero amor próprio. E aí eu fiz numa época, então assim, foi um pouco difícil. E aí quando eu vi o seu vídeo, eu falei, eu fiquei meio vibes Luiz, assim, tipo, cara, era assim que eu queria ter aprendido, sabe? Se tivesse uma musiquinha com um karaokê pulando, assim, melhor ainda, cara. E aí, é o próximo, parte 2. Mas assim, eu ainda estava fazendo trabalhos de período e eu falei, gente, olha isso, eu aqui fazendo tipo assim, tudo bem que o que eu fiz também ficou legal, mas eu falei, a Dani aqui fazendo um serviço para a humanidade, uma coisa super didática e fofa e narrativa, e eu achei, assim, genial, muito bom. E assim, ter feito em um fim de semana é coisa para se falar. Fiz em um fim de semana, tá? Não... Enfim, tá ótimo, amiga. Ai, amiga, obrigada mesmo. Eu te mandei, eu acho que quando eu fiz, assim, eu tava desesperada, precisando de feedbacks urgente, assim, pra ver se eu tava passando muita vergonha se eu mandasse pro Fabiano. Porque você pega os trabalhos antigos, é tudo muito teórico, todo mundo ou explicando, ou, tipo, mostrando, assim. Eu falei, gente, não sou eu não sou assim, né? Como é que eu posso transformar isso numa coisa tonta? E daí foi o máximo que eu consegui fazer, assim. E obrigada mesmo. Pelos feedbacks na época e agora também. É engraçado que quando a gente cresce, param de achar que aprender tem que ser divertido, assim, sabe? Por que não pode continuar sendo meramente divertido? Então, Exatamente. Eu vou fazer em inglês, fazer várias versões. Aí quem quiser dublar, hein, galera? Tô contratando, hein? A Dani pode fazer em francês. Aí, ó. tudo. Luísa é fluente. É verdade. Tô contratando. Luísa, ela já foi, mas ela já está contratada, ela vai ser informada. Sim. Gente, posso pegar o gancho aqui? Por favor. Já que Dani, né, fez essa animação super fofa sobre formato de tela, né? Eu queria perguntar para a Theo sobre o seu trabalho, né? Seu curta, que você usou vários formatos de tela diferentes, né? E que você comentasse um pouco sobre isso, por favor. Ai, beleza. Nossa, gente, é que esse filme eu fiz tão, tipo... Sabe quando você só faz a coisa por fazer que você tem que fazer, sabe? Nossa, é um filme que eu tenho muito um caso de amor e ódio com ele, sabe? Mas hoje em dia bate um orgulhozinho disso quando eu vejo. Mas... Cara, foi engraçado porque teve essa coisa, né, que eu comentei no início de que eu fiz basicamente esse filme pensando em nostalgia do Tarkovsky, né? E tem uma cena que me choca muito no filme, que, tipo, nostalgia sobre o cara, que, tipo, ele tá... Enfim, tem muito um conflito entre o presente dele e o passado dele. E, tipo, ele tinha um cachorro. Tudo que vocês precisam saber. E tem uma hora que, tipo, tem uma cena que ele tá no quarto dele, tá meio escuro. E quando tá escuro, não tem como distinguir tão bem cores. Você não sabe se tá em cores e em preto e branco, porque no filme passado é mostrado em preto e branco. E aí fica uma coisa muito turva, assim, e aí aparece um cachorro.
E você fica, oh meu Deus do céu, só que é no presente. E aí eu fiquei, caralho, é isso. E aquilo ali foi tipo, eu vou fazer um filme com algo sobre isso. E tipo, eu queria muito separar os tempos, sabe? No começo eu tava muito com a ideia de tipo, passado, presente e futuro, e eu quis separar e assim, presente é uma cor bem não saturada, né? O passado preto e branco, o futuro tá aqui um bando de coisa no Da Vinci e foi aquilo. Mas eu achei muito legal também, tipo assim. Eu peguei uma coisa meio assim, de esses filmes assim que tem mudança de formato, né? Eu fiquei, cara, acho que seria legal se mudasse, sabe? Pensei. Porque assim, no trabalho eu tinha que mandar uma parte teórica, eu fiquei, cara, se eu só mandar isso, né, o Goldman não vai achar que teve tanta coisa de teoria. Aí eu fiquei, não, porque o. Eu nem lembro qual é qual, porque foi uma coisa muito da hora, mas eu fiquei tipo, tem com a barra aqui que é fechado, porque ele está fechado na própria realidade, e tem o que é aberto, porque é o inteiro, e o que é com a barra em cima e embaixo é o além, é o futuro. Acho que foi isso, nem lembro agora qual é qual. Mas acho que é isso, tipo. Enfim, não vou lembrar. Mas foi uma coisa bem. A barra não era minha ideia principal era mexer com as cores. Mas é engraçado, porque a maioria das pessoas que eu mostrei o filme, a primeira coisa que elas falam é dessa mudança de formato. Então, fico feliz que eu tenha feito isso, mesmo que não fosse uma coisa que eu tava com tanta vontade de fazer. Obrigado. Eu gosto muito no final, porque quando o personagem pega o computador e começa a escrever assim, a minha interpretação era de que ele ia fazer um filme sobre aquilo. E de que o filme era o filme que a gente estava vendo. Então, tipo, as barras pretas em cima, pra mim era aquilo transformado em filme, sabe? O formato CinemaScope, assim. Então, porque foi um formato muito explorado, muito aproveitado pelo cinema. Então, foi isso que me veio à mente, assim, quando aquilo veio no filme. Ah, legal. Eu realmente, o futuro foi o que mais. Foi uma coisa consciente de que na edição eu fiquei, não, esse aqui eu acho legal, porque eu acho que essa coisa do CinemaScope tem uma ideia assim de horizonte muito boa. Eu lembrei de. Não sei se vocês conhecem, sei que o Matheus conhece, do Sudoeste, né? Que é assim um CinemaScopezaço, é uma coisa assim bem horizontal e tipo. Eu lembro do Mauro Pinheiro Júnior falando sobre a questão que ele usa isso para demonstrar a passagem do tempo diferente, sabe? E eu queria dar essa sensação de tipo, é diferente, sabe? Não sei, criar uma coisa de agora é o futuro, ou sei lá. Já vi muita gente. Eu adoro também ver as interpretações das pessoas, porque eu acho que a coisa que eu pensei quando eu tava fazendo o filme foi que as pessoas menos falam que pensaram. Então, eu acho que minha interpretação nem conta mais. E eu gosto disso, que tipo, não gosto de forçar a interpretação do que eu tinha na hora, sabe? Eu gosto de ver as interpretações das pessoas. Então, tipo, o futuro, ou sei lá o que for o final do filme, eu queria que realmente tivesse esse ar mais de esperança e de liberdade, sabe? Então acho que combinou bem o formato mesmo. Ah, isso, você queria perguntar o que você tinha falado, né, no começo? Eu tô travando. Ai, foi. Internet. Foi, acho que ela caiu. Ela falou foi e foi mesmo. Foi. É isso aí, gente. Foi. Ficou com Deus, foi essa vibe. Mas, não, gente, não era vodka. Eu imagino que ela fosse perguntar isso. Não era vodka, tá? Não bebam e tudo aquilo, pelo menos. Bebam, mas não tudo aquilo. Posso Era água. comentar só uma coisa? Para a teoria da percepção, o meu grupo, a gente fez um vídeo de um cara num bar e ele bebia muito. Você lembra? A gente chamou o Francisco e aí ele ficava bebendo cerveja. Mano, a gente pagou cerveja original, assim. Pagamos. E ele bebeu tudo. Aí eu pensei assim, talvez não tenha sido tão correto da nossa parte. Mas, tipo assim, vodka, você bota uma aguinha. Agora cerveja, vai botar o quê? Guaraná. Eu acho que dá pra perceber. A gente tava muito close. Então, assim,
Mas aí eu vi isso e me lembrou desse nosso. O nosso a gente fez errado, o seu você fez conscientemente. Cara, tipo, aqui em casa, os meus pais, eles gostam de, tipo, pegar garrafas de bebidas e usar pra garrafa d'água. Então, tipo, tem garrafa de vinho, que é garrafa d'água, tem garrafa de Absolute, que é garrafa d'água, tem uma de Whisky, que é garrafa d'água também. E aí de Absolute eu acho engraçado, porque realmente, se fica ali, é água, sabe? Então, porque, cara, é perfeito. Eu acho que a Dani perguntou o que eu queria perguntar, né? Isso de colocar água dentro de bebida alcoólica me lembrou o Pedro que uma vez foi lá em casa e ele trouxe uma garrafa de gin e tinha uma igual com água. Aí ele fez vários drinks para várias pessoas com água em vez de gin. Aí eu fiquei imaginando assim, se eu no outro dia acordasse e bebesse gin em vez de água, eu ia ficar bem chateada com ele. Mas enfim, Isso é eu a cara do fiquei, Pedro. cara, que ódio que todo mundo sentiu daquele menino, todo mundo. Só pra finalizar, que eu acho que, sei lá, não tem mais muito o que falar desse filme, mas, tipo, eu acho muito engraçado que eu queria gravar um plano assim dele, tipo, depois que bebe, tipo, volta, né? Ele volta à realidade, né? Tem aquelas lembranças, tipo, volta com aquela agressividade, que ele tivesse um plano, tipo, indo refletir, eu, tipo, saindo daquele espaço, né? Alguma coisa que demonstrasse ele saindo do espaço. Aí eu botei, tipo, eu falei pra minha namorada, ó, me grava aí, eu vou andar até a janela. E eu filmei com uma 50mm. Então, tipo, botei bem desfocado de propósito. Só que a gente gravou esse take umas 4, 5 vezes, porque sempre quando eu chegava perto da janela, ela começava a rir. Ela falava, você parece uma alienígena. Porque fica distorçãozinha, parece, tipo, os braços parecem palitinhos, sabe? E aí, tipo, se vocês perceberem no final, começa a tremer um pouquinho, porque ela ficava rindo. E ainda bem que não parece meu rosto, que eu também tava segurando o riso na hora. Mas enfim, é isso, meu filho. Aproveitando que você já tá aí falando, eu queria que você falasse um pouquinho da fotografia de Desassossego. Achei muito bonita, muito bonita. As cenas pós-crédito também, não pós-crédito, né? Os créditos. Muito bonitas também. Vocês conseguiram deixar a água da Baía de Guanabara bonita. Eu Tô fico brincando. feliz de receber esses créditos, mas foi mais de arquivo aquilo. Então, mas mesmo assim, a fotografia do filme, assim, ficou muito, muito bonita. Como é que foi? Fala aí um pouquinho pra gente. Ai, obrigado. Cara, inclusive, Matheus, que está aqui, montou o filme, então, Matheus, você é perfeito. Mas foi muito engraçado, porque a gente tava com muitas ideias para esse filme, né? Na matéria de produção, a gente tipo, fez um pitch do filme e a gente, tipo, não, porque a gente vai inspirar o filme em haiku, que é poesia japonesa, que tipo, é dividido em 3 partes, né? São 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. E a gente vão ser 3 atos, com 5 planos, 7 planos, 5 planos. E a gente com altas loucuras na cabeça, mas assim, a gente chegava na hora e só não rolava, sabe? Mas assim, foi super divertido, porque foi a primeira experiência de todo mundo que tava lá. O ator era um amigo da Bruna, que fez a produção do filme. E a fotografia em si, eu tenho uma Canon, né, SL2. A gente levou ela, peguei o tripé do grande Thiago, tadinho, demorei muito pra devolver a pecinha do tripé, que eu sei que ele veio comigo pra casa. Então, Thiago, desculpas, sempre que eu encontro ele, eu peço desculpas por isso. Mas, sei lá, foi muito legal fazer a fotografia desse filme. Eu fui muito, tipo, na hora a gente pensava, assim, a gente já tinha uma ideia leve de como ia ser a decupagem, mas a maioria das coisas a gente pensou na hora. E, sei lá, acho que foi uma coisa bem conjunta também, né? Todo mundo viu e depois a parte da cor também, né? Eu que mexi na cor do filme. O Matheus me ajudou muito nessa parte também de, tipo, ver, o Pedro me ajudou, né? Sei lá, acho que foi uma coisa bem divertida. E que bom que ficou boa a fotografia, porque realmente foi uma coisa bem... Não sei se vai ficar bom ou não, sabe? Aí o Thiago. O Thiago tava falando da vez que eu roubei seu tripé. Desculpe. Ele é rancoroso. Hum, Isso até hoje. Só queria comentar um negócio
que eu fiquei impressionado, assim, depois que o Theo mexeu na cor, porque revendo o filme hoje, ele não parece que foi gravado com a câmera dele, parece que foi gravado com uma câmera um pouco mais profissional, porque o tratamento da imagem ficou um negócio que eu não... E também eu acho que a razão de aspecto, né? Como a gente estava comentando antes, deixa o negócio um pouco mais cinematográfico também. Aí, pelo menos a ideia que a gente carrega de cinematográfica. E eu acho que isso se deve bastante ao tratamento de cor. A gente só queria dizer também que eu faço um pitaco nesse filme. O primeiro plano é que, tipo, o ator tá esperando o ponto de ônibus e eu apareço no reflexo. E eu tinha que ficar olhando pro lado para não parecer que eu tô, tipo, olhando a câmera num tripé. A gente até, tipo, tentou me tirar da imagem. A gente falou, não, mas nem parece que tô ali. Então... E o Matheus também fez um trabalho ótimo de que tem uma... Na hora que tem uma transição que, nossa, o Matheus, isso é perfeito. Aquela transição ficou ótima. Tipo, ele tá atravessando a floresta e ele entra e já passa por um galho que era, tipo, um lugar totalmente diferente, mas a gente queria dar a ideia que era, sei lá, sabe, essa coisa da proximidade. Foi ótimo. Era um plano que era para ser um plano só, mas eles tiveram que gravar separado. E aí eu fui lá e juntei os dois planos. Deu uma trabalheira do cacete, porque eu fui manualmente tentando juntar assim. Mas eu acho que no final é sempre bom exercitar isso. Tem um outro momento também que, logo no plano inicial, era pro ator ter saído da cena, do plano, porque teoricamente ele entra no ônibus e vai pra mata. Mas na hora, ele se confundiu e ao invés de sair, ele ficou ali parado. Eu não sei se ele achava não sei se ele achava que já tinha andado o suficiente para a câmera não pegar mais, mas o fato é que ele estava ali e eu tive que fazer uma máscara num caminhão e num carro que passam na frente da câmera para fazer o caminhão e o carro passarem no momento em que ele estava aparecendo ainda. E aí foi isso. Mas pior que não foi erro dele, Matheus, porque assim, esse plano, a gente queria que o ônibus parasse, que parecesse que ele tava entrando no ônibus. Só que ele não Aham. podia entrar no ônibus, né? Então o que a gente fazia? O plano tava pegando uma parte e a Bruna, tadinha, ela tava um pouquinho fora do plano e chamando o ônibus, fazendo sinal. E aí, tipo, quando o ônibus chegava, ela perguntava, passa em tal lugar? Que ela sabia que não passava. Não, obrigado, tchau. Mas só pro ônibus parar em quadro. Só que, tipo, nessa hora, o ônibus parou no lugar que a gente não queria que parasse, que a gente queria que parasse, tipo, cobrindo o quadro todo. Mas ele parou num canto. E aí ele achou que não tinha ido. Então ele tava tipo, pô, que merda. Cara, sem sacanagem, acho que tem uns 18 planos. A gente gravou muito plano desse, muito, muito. Tipo, aquela hora ele só, tipo, confundiu o lugar mesmo, tadinho. Mas foi muito rolê gravar isso. Dá pra quase fazer um filme só com ônibus parando em lugares diferentes, aleatoriamente, assim. Nossa, muito. Eu queria aproveitar, não sei se alguém tem mais alguma pergunta sobre desassossego. Eu queria fazer uma pergunta para Matheus. Aproveitar que ele já tá falando. Cara, é porque assim, sempre que eu vejo Carcaça, eu fico, tipo, muito. Acho que super combinou, sabe? Os planos que vocês pegaram. E, tipo, tudo acho que combina muito bem quando mistura, tipo, o não combinar das coisas também, tipo, combina, sabe? Aí tipo, eu queria perguntar como foi a conversa que vocês tiveram, o que vocês combinaram de pegar, o que vocês combinaram de não pegar, qual foi o combinado de vocês, como é que foi isso? O processo, assim. Então, obrigado. Como eu tinha falado no começo, a gente ia cada um gravar um plano e mandar para o outro, se inspirar naquilo e gravar alguma outra coisa. Mas as coisas iam acontecendo assim durante a gravação e eu não gravava necessariamente um plano só para mandar para ela, sabe? Se alguma coisa me chamasse atenção, eu gravava e aí a gente botava no Drive e ficava
criando aquele arquivo assim de várias gravações que possivelmente entrariam no filme. E aí também não ia ser nada tipo naquela ordem que a gente gravou, era a ordem que ia ser usada depois. A gente foi de fato bem livre e experimentando. A única coisa que eu lembro da gente meio que combinar, e que foi algo que surgiu também ao longo das gravações, foi de tentar captar uma sensação de desestabilização ou de algo vazio ou se esvaziando, assim. E há um mês, mais ou menos, um mês antes, mais ou menos, antes das gravações, a minha mãe tinha trazido de Pernambuco a máscara da Laúça, né? Que é algo típico do folclore pernambucano, que as pessoas usam no carnaval, assim, para sair na rua pedindo dinheiro. E aí eu olhei para aquele negócio e falei, isso daqui tem que estar no filme. Diferente do que a Luísa tinha falado, do curta dela, a ideia de usar a Laúça nesse filme, a máscara, só surgiu lá pela metade do processo. E aí, quando surgiu, a gente falou, não, isso aqui é um negócio muito forte. Vamos aproveitar e vamos dar um pouquinho mais de destaque. Porque eu também tenho outras coisas que são de Laúça aqui em casa. Aquele imã de geladeirazinho que aparece no começo. E foi mais ou menos isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, porque senão eu vou continuar falando mais. Eu achei legal, assim, quando você traz essa informação de que é uma coisa, né, detalhada, porque, assim, quando você vê alguma coisa, você acha interessante, você decide gravar, é meio que eu vi isso aqui, eu gostei e eu acho que você vai gostar também. Diz muito sobre uma amizade, uma relação dos criadores. Eu achei muito, muito interessante, assim. E é um retalho também, como você falou, de algo que estava ali acontecendo diante da gente, né? E que não necessariamente, por exemplo, a Isadora gravou uma panela de pressão com água saindo, assim. Aquilo ali não ia ser usado no curto, mas ela me mandou e a gente achou interessante, entrou. As fotos também que aparecem no meio do curta, foi o namorado dela que tirou e também em outro contexto e acabou entrando. E tinha alguma coisa que eu ia falar que eu esqueci agora também. Esqueci. Matheus, queria perguntar, porque o som do curta de vocês é muito diferente, né? Eu queria saber como é que foi todas essas escolhas sonoras. Foi muito doido. Foi muito doido. Tipo assim, como eu tinha falado antes, foi muita experimentação o processo desse filme, porque a gente foi gravando assim o que dava na telha, né? E aquele plano em que eu tô deitado com a máscara e com várias flores ao redor, eu tinha gravado aquilo. E aí eu vou chegar no som, tá, Bel? Mas vou só comentar algumas coisas até chegar lá. Eu tinha gravado aquele plano e aí eu tava desmontando aquilo e eu fui na área de serviço e botei a flor no tanque, assim, pra pegar aquilo depois e jogar fora. E aí eu fui andando pra frente, quando eu voltei, que eu bati o olho naquilo, é isso. Isso precisa entrar no filme. E eu vou fazer o sangue que aparece depois na Laúça escorrendo aqui, e é isso. Isso vai levar até o plano da Laúça morta. Então foi esse o ritmo, a dinâmica. E o som também foi algo parecido, porque a gente pegava
gravações que apareceram ali na hora que a gente estava filmando ou não, e saía misturando, vendo o que ficava legal onde. E aquela parte em que a flor tá ali, o sangue escorrendo, foi uma das últimas coisas que a gente fez e foi uma das coisas mais difíceis de achar, assim, porque eu sentia que estava vazio, assim, faltava alguma coisa para aquilo ter mais impacto, sabe? E aí fui tentar gravar alguns sons de gota caindo, mas nada ficava bom o suficiente. Até que eu fui procurar no YouTube e achei uns sons de uma gota que parecia que estava numa caverna, sabe? Um negócio muito amplo. E joguei ali e funcionou. E no final desse plano, para levar para aquelas várias telas ao mesmo tempo, tem um som que aparece no outro momento do filme também, e que parece uma serra, um negócio violento, assim, mas que na verdade é o som do nosso filtro, do nosso negócio de botar água. Então foi bem experimentação. Outra coisa também, tem um momento em que Isadora passa na frente de uma imagem projetada e aparece a sombra dela. E aquela imagem é literalmente ela mexendo na cortina, assim, para ver como ficava legal filmar o projetor mostrando uma imagem ali. E aí a gente falou, se a gente der um zoom aqui na mão dela, primeira coisa que a gente fez, ficou. E foi meio inacreditável, assim. Eu passei a refletir como você, a partir do momento em que você começa a fazer alguma coisa, meio que você vai entrando numa sintonia e as coisas vão acontecendo, sabe? Tipo, sei lá, só dá mais vontade de continuar gravando e fazendo filmes. Foi mal, gente, falou pra caralho. Não. E foi legal você falar isso da flor, do sangue, da caverna, né? Do som de caverna, porque foi exatamente essa hora que eu parei e falei, nossa, que legal o som nesse plano aqui, né? Que massa que eles fizeram isso daí. Por isso que eu perguntei, inclusive, sabe? Porque ficou muito massa mesmo. Só queria agradecer por apresentar essa possibilidade. Eu só tinha feito esqueleto esquisito com escrita e com desenho. Nunca tinha pensado de, tipo, gravar uns planos, mandar para alguém, outra pessoa grava uns planos, achei, olha, vou fazer, tipo assim, amanhã. Tipo, eu achei muito, muito bom. E eu acho, isso que você falou no final, de, tipo, começar a entrar numa sintonia e a coisa ir fluindo, é total. A gente, nós artistas, a gente fica, esperando a grande ideia vir para começar alguma coisa, só que são muito bons esses exercícios como o do esqueleto esquisito, que fazem a gente começar e entrar numa sintonia e criar um projeto, e aí do nada vem uma referência, tipo assim, vê uma máscara e fala, não, isso tem que estar, então, tipo, e aí a gente acaba fazendo que a gente tipo, se embola na ordem, que a gente acha que a gente tem tudo que faz a gente ser a gente, todo o nosso redor, isso vai inspirar a gente, e aí a gente vai ter uma ideia e vai trazer aquilo. Só que não, se a gente começa uma construção, a gente aos poucos vai vendo as coisas e vai construindo, assim, sabe? É muito mais saudável, e aí a gente não fica nessa ideia de que a gente somos grandes gênios, e é uma pressão, assim, absurda, que eu acho que a gente fala pouco dentro do cinema. Então, assim, essa ideia que você falou demais no final, eu achei muito legal. É um exercício legal, né? A gente exercitar, olhar mesmo e procurar. Procurar o que fazer, o que criar, o que... não, isso aqui vai dar uma coisa legal. Porque, eu falei, ele tava procurando o que filmar. Ele já tava com a mentalidade, não, eu preciso filmar isso, porque o dispositivo é esse. E é muito legal, realmente, Dani. É tipo... A gente acha, eu acho que no nosso curso não existe essa conversa sobre criação. É tudo muito distante. É tipo, cria, acabou. Não é tipo, tá, vamos conversar sobre como a gente vai fazer isso de maneira saudável, como a gente vai fazer isso, até mesmo dando uma graça na vida, né?
Porque você olhar para a vida procurando o que, o que criar em cima do que já existe, as coisas ficam muito mais interessantes, muito mais bonitas, assim. Achei muito legal. É eu acho muito legal, assim, esses trabalhos que tem um dispositivo, assim, diferente, que deixa a gente ficar refletindo, e refletindo, e refletindo. Muito legal. É, Ai, fala, Matheus. não, fala, tá, fala. Não, eu ia comentar que eu acho até interessante que, tipo, 3 curtas aqui saíram da mesma matéria, sabe? Tipo, uma coisa mesmo que é uma obrigação, sabe? Você tem que realizar um curta, sabe? Mas mesmo assim são coisas que às vezes saem, tipo, sabe, daquela obrigação surge uma ideia que você, cara, e se eu fizesse isso? E tipo, né, também é uma forma de começar, um dispositivo, sei lá. Então, eu acho que é legal também tirar o proveito dessas situações, de tipo, tá, eu tenho que fazer um trabalho aqui. Mas e se eu, tipo, fizer algo que, sei lá, eu já tava com essa ideia, ou se eu fizer isso, sabe? Tipo, criar em cima dessas obrigações. É legal isso, porque a gente acha que a gente tem que criar só o que a gente gosta, ou no momento que a gente quer criar. Quando, na verdade, a gente está estudando isso aqui para ser nossa profissão, né? Para a gente ganhar dinheiro, ou seja, as outras pessoas vão ter vão pedir coisas pra gente que nem sempre é no nosso tempo, né? E eu acho que isso aí acaba ajudando, assim, por mais que seja um sufoco, às vezes, essas matérias, acaba ajudando a gente ter essa mentalidade. Sem querer, eu acho, porque o curso não tá muito interessado nisso, não. É muito doido, porque a gente ia entregar o trabalho numa terça-feira, sei lá, e o filme ficou pronto na terça-feira, 1 hora antes do prazo de entrega, que era 2 horas, não fazia o menor sentido, né? Por que não deixar meia-noite? Enfim, mas esse negócio da flor, ele só, tipo, no dia anterior eu gravei aquele plano da Laúça morta, e no dia seguinte foi que eu consegui gravar o plano da flor, porque não tinha dado tempo no dia anterior, a luz acabou ficando muito baixa e anoiteceu, né? E aí, literalmente, no dia da entrega, a gente ainda estava gravando coisa e ainda estava vendo como poderia ficar mais legal. E eu acho que é isso, assim. É o tempo que a gente tem, né? Que a gente acaba conseguindo ter. Posso só comentar mais uma coisinha também? Que eu gosto muito, assim. No primeiro dia da o filme, acho que a Vitória falou sobre. Ela estava falando sobre o filme dela, o Alencar, e ela falou sobre a imagem estática, né? E a diferença de você usar uma imagem estática, uma imagem em movimento. E eu fico pensando num negócio assim que sempre me chama a atenção, que é a. Eita, calma aí, estão me ligando. Que é a, a possibilidade de você filmar outras obras de arte, tipo uma pintura. Cacete, tá me ligando, calma aí. Voltei. Que é a possibilidade de você filmar outras obras de arte assim que são estáticas, né? Então, pinturas, desenhos, esculturas, isso sempre me chama muita atenção. E, sei lá, sempre me interessa, assim. Então, um detalhe da minha casa, tipo um ímã, eu vou lá, boto a câmera ali pertinho e aquilo vira uma outra imagem que, por exemplo, no final, quando tem um vaso de laúça, aquilo ali é uma escultura, sabe? E o movimento que a câmera faz até chegar ali reconfigura o espaço em que aquilo estava sendo usado cotidianamente, né? Enfim, eu acho muito legal trabalhar com isso.
queria falar com o Vinícius, né? Vocês... Ah, que saco. Gente, minha internet tá uma merda. Tá travando, amiga. Agora Agora eu vou... acho que foi. Foi. No tempo dele, do meu celular. Eu queria ter falado com o Vinícius, mas ele não tá aí. Eu achei muito legal as técnicas, tipo assim, não entendo de nada de animação. Uhum, também. É muito legal dele, né? Quer dizer, só o básico, né? Ele teve um compromisso, aí ele não conseguiu vir. Ele teve um imprevisto. Eu queria ter perguntado também de Azul Piscina, que é muito doido. Eu vi que Dani participou, né? Tipo, eu olhei rapidinho lá nos créditos. Você fez o quê? Fez produção, foi o primeiro filme que eu fiz da UF, assim. Tava bem no desespero também. Muito legal. Foi de realização. Quer falar um pouquinho sobre? Ai, gente, eu não sei se eu sei falar desse filme, não, mas é uma coisa para perguntar. Posso tentar. Ele foi bem legal de fazer, assim, foi a ideia do Pedro, o roteiro é todo do Pedro, o Pedro que montou, assim. A gente começou a gravar ele em 2018, eu acho, e faltou só a cena do elevador, só, né? A cena do elevador que a gente filmou em 2019. Assim, o que eu sei falar do filme foi os perrengues de produção, né? O caos que foi, né? Eu não sei como foi montar, como é a ideia, não sei de onde veio. Sei que sobrou muita calcinha e a galera da arte saiu distribuindo, assim, na época. Todo mundo ficou com uma relíquia, uma calcinha, assim, né? Do set. Foi bem legal. E a Cissa caiu. Mas o filme do... Oi? Perdão. Não, eu ia só aproveitar para fazer uma pergunta, já que você estava na produção. É o prédio da República de Gustavo Tassi e tal? Né? A entrada, sim, mas o elevador é o elevador do prédio O da UF. Inclusive, gente, nossa, foi uma vergonha. Não vergonha, né? Porque a arte é sobre isso. Mas na hora, eu vou dar um spoiler da última cena do filme, né? A última cena do filme, vocês viram? A gente gravou e tinha o vídeo assist, né? Que é grandão. E a gente estava gravando no quarto andar do bloco O, que teoricamente não era para ter nada. Só que estava tendo reunião de professores. Então, vez ou outra, abria e passava um monte de professor olhando. E a tela ali da cena rolando, e a gente assim, oi, gente. Foi muito vergonhoso, assim. Mas deu certo, graças a Deus. A gente filmou lá, foi uma experiência, assim, única. Inclusive, deu um maior problema, porque a moça que tinha deixado a gente gravar, ela foi para França não, Espanha, sei lá, tava na Europa. E a gente não tinha quem abrisse o bloco O pra gente gravar no elevador. Então a gente tinha autorização, só que a gente não conseguia entrar. Por isso que a gente precisou gravar depois de 2019. Então, assim, essa cena do elevador foi um caos completo, mas eu assisto, eu dou muita risada involuntariamente lembrando do perrengue. Ai, mas ficou muito bom mesmo assim, né? Nossa, uau! Eu adorei saber dessa informação. Assiste o filme de novo com esse olhar, imaginando como foi gravar, sabe? Depois as pessoas passando, muda o filme. Ô, gente... Pedro é um gênio. Sim. Ô, gente, eu vou ter que sair também. Mas eu queria agradecer muito ao filme, a todo mundo que fez os curtas, ao pessoal que organizou, viu? Muito obrigada por hoje. Ai, foi lindo. Beijo, Bel. Beijinho, Bel. Obrigada. E parabéns. Eu não tinha visto o Azul Piscina ainda, mas tipo, agora eu passando o olho aqui é uma coisa bem cheiro do ralo, né? Na hora foi a referência que me dei. Não, total. Depois eu vou ver com um tempinho e também ciente dos professores espiando. Eles passavam olhando assim, o que eles estão fazendo? A gente é de cinema, tá gravando curta.
Oi, bom dia. 8 horas da manhã e os caras lá, sabe? Sim, foi. Ô, gente, mas falando sério, eu às vezes fico pensando de escolher as funções que não são de 7 só porque eu não sei segurar risada. E isso é desesperador em 7. Isso é desesperador, cara. Parece estúpido, mas muitas vezes eu já pensei, cara, como eu vou fazer um treinamento para eu não rir? Tipo, nessa situação de vocês, eu teria rido. Tipo, eu já estraguei take, assim, teve que ir de novo porque eu gargalhei. E o meu gargalhar é muito alto. Muito alto. Inclusive, aqui na França, as pessoas olham para mim com certa estranheza quando eu gargalho. Mas, assim, sabe, eu só queria compartilhar isso. Deveria ter um jeito. Se vocês tiverem uma técnica, Dani, se tiver uma técnica, me passa. Amiga, eu não sei, eu tenho um riso muito frouxo também. Daí toda vez que alguém passava, eu ficava roxa de vergonha e depois eu dava uma risada, só que, tipo. Contida. E foi assim. Mas a gente regravou essa cena várias e várias vezes também, porque pegava som do elevador do lado, né? Então, o som foi bem difícil de fazer desse filme, eu lembro, porque a gente gravou aqui em apartamento no Engai e passa muito ônibus, muito carro. Foi muitos planos, assim, até dar certo. Mas deu certo, assim, né? Tá feito. Deu muito certo. Mas só foi ser finalizado agora, né? Esse ano. Eu vi ali no final, 2021. São várias versões. Eu devo ter uns 5 links, assim, das oficinas em vários tempos, assim. Porque o Pedro trabalhou muito na montagem. Eu queria muito que ele estivesse aqui, porque eu queria perguntar isso pra ele, né? Eu tô no filme, não sei. Mas tem muitas versões e acho que cada lugar tá passando uma, assim, né? Que agora ele tá começando a rodar festival e tal. Ele fez muitas, muitas versões. A primeira eu acho que tinha 20 minutos, tinha muito mais cena. Agora essa que tá no filme já tem 12, tá bem cortadinho, né? Então, é isso. Cara, em momento assim, constrangedor, eu não consigo gargalhar, apesar de eu também ter o riso frouxo. Não consigo, eu fico muito envergonhada. Eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir gravar. Eu ia ficar tipo assim, galera, vai na frente, que eu vou atrás. Amiga, agora que eu percebi, você tá no meu quarto. Eu tô, amiga, desculpa. Eu te mandei mensagem perguntando se eu podia, mas eu já tava atrasada. Eu falei, eu vou sim. Claro que pode, não precisa perguntar, não. Meu quarto não pega Wi-Fi. O meu é bem Os ruim bastidores. também, mas é melhor do que o seu. É. Fica à vontade, fica à vontade. Obrigada. Eu acho que essa dica de sair de perto assim, das gravações pode funcionar pra Dani, né? Tá vendo que vai ser uma coisa Nossa, vergonhosa? Sai, Bondar. pega a produção, que daí você vai fazer um cafezinho pra ele, sabe? Vai. Nossa senhora, desse jeito eu vou sair longe, assim, eu vou parar no outro bairro da gravação, é uma coisa nesse nível. Mas eu tô melhorando, eu tô melhorando, eu tô melhorando. Eu vou repetir isso até acreditar, eu acho que eu tô melhorando. É sobre isso? Só sobramos 9. Ai, cacete. Então, bora se encaminhar pro Gente, final. ódio. Você não tá travando, Tá, dá não. pra me ouvir? Tá dando pra te ouvir. Deu uma travadinha em algum momento. Essa hora é foda. Gente, alguém tem mais alguma observação, alguma pergunta? Algo que queira compartilhar? Acho que só agradecer a mostra, né, também pela oportunidade, tá incrível. Espero que ano que vem já seja presencial e parabéns para todo mundo que fez filme hoje e nos outros dias também tá acompanhando, tá tudo muito lindo. Muito fianos, poetas, cineastas e parabéns para todo mundo e para a mostra. Obrigada. Ai, e parabéns para o período de vocês, Matheus, Theo, galera, vocês. Não dá para entender, vocês deveriam preparar um curso motivacional de como produzir em série, porque, assim, é uma coisa que eu acho que todo mundo comenta pelas costas de vocês, e com vocês, mas não pelas costas de maneira ruim, de maneira tipo, puta que pariu, não dá, mano. Então, assim, fica aí o parabéns, muito motivado. Sim, ele já chega com o pé na porta, toma aqui meus filmes,
Dando, nossa, cara, incrível. É. Então acho que é isso, né, gente? Obrigado. Alguém vai falar mais alguma coisa? Fala. Não, eu só ia agradecer por esse comentário mesmo. E eu acho que é o fato da gente não ter conseguido assistir aulas presenciais, ter essa vivência lá. Alguma coisa tinha que ter, né? Então, é isso. A energia ficou acumulada. Mas é sobre isso? É sobre isso? Então é isso, né, gente? Obrigada a todo mundo. Parabéns pro pessoal que mostrou os filmes. Também é um exercício de coragem, né? Tipo, de se expor, assim, expor o que a gente produz, o que a gente está pensando. É muito legal que a gente tenha esse espaço, assim, para conversar, por mais que hoje tenha sido pequenininho e tal. Eu achei muito divertido, eu nem vi o tempo passar. Então acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Arrasou na mediação. Perfeito. Vocês todos são incríveis, gente. Os filmes foram maravilhosos, a mostra é sempre maravilhosa. É isso. Então, obrigado por Não tudo. vejo a hora de vê-los pessoalmente. Na faculdade, todo mundo. De Bastos, ó. Obrigado, Legal. gente. Boa noite. Obrigado pelo debate, tá? Boa noite, gente. Boa noite, Beijo, boa noite, tchau. tá? Beijo, Vocês gente. são ótimos. Tchau, tchau. Gente. Combo de Pera, deixa eu dar tchau também. Oi, eu tô aqui também. Pera, oi, gente. Arthur! Tchau, tchau. Nossa, é todo mundo! Do nada, assim, no Quatro último piadas. momento. Amo. Beijo, então, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau.